Olá, senhores, estamos começando o programa Resenha de Mercado na nossa Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Eu me chamo João Fernando, sou gestor de negócio e a partir desse momento vou passar para vocês aí tudo que fez preço na última semana no nosso mercado financeiro e também informações aí sobre o nosso mercado corporativo. É isso aí, você que é empresário, você que é gestor, você que é vendedor, acompanha o nosso programa aqui, a gente fala de investimento e a gente fala um pouquinho também do mundo corporativo, do mundo empresarial, né? Pessoal, tô nesse mundo aí mais ou menos há 25 anos, trabalhando com varejo, com a indústria, tá? Treinando time de vendas, sendo vendedor também. Mercado financeiro há quase 15 anos, aí, mais de 10 anos trabalhando também no mercado financeiro e hoje eu vou trazer as informações para vocês aí. Sejam muito bem-vindos, nossos recadinhos de sempre, tá, pessoal? Sigam o nosso Instagram, o Instagram da rádio, sigam as redes sociais, Estúdio 92, tá? Nosso portal também, onde a cada 15 dias a gente coloca um artigo lá, geralmente é sobre alguma coisa que a gente conversa aqui. Entra lá no portal da Estúdio 92 e também acompanhar o nosso programa Resenha de Mercado em todas as redes sociais. Resenha de Mercado JF, JF de João Fernando, né? Em todas as redes sociais. O programa está saindo inédito agora aqui às 13 horas e depois lá no nosso canal do YouTube do Resenha vai sair também o programa, ele sai lá depois. Deixa eu falar uma coisa para vocês, tá, pessoal? Entre na nossa comunidade Resenha de Mercado JF. O link vai estar em todas as redes sociais aí, é só você clicar no link lá e pedir para entrar. E você quer ser o nosso patrocinador, tá? Patrocinar o nosso programa aí, você pode entrar em contato ou com o comercial da rádio, né? Ou com o comercial do Resenha de Mercado. O nosso WhatsApp é 45 30 37 24 33, tá bom, pessoal? Entra lá na nossa comunidade e hoje vamos falar que a gente tem muita coisa para falar sobre o nosso mercado aí. E aí, gestor, e você empresário, você trabalhador, você que está escutando aí, né, o nosso programa, eu queria que você falasse, deixasse nos comentários ali depois, como que tá a tua perspectiva para o mês de janeiro, que, né, praticamente se encerrou, nós estamos começando hoje, né, aliás, sábado, né, nós começamos o mês de fevereiro, que vem aí para os próximos meses, como que vai ser o nosso ano, né, como que a gente pode se preparar para o ano aí, o que a gente pode fazer. Falando um pouquinho de mercado, né, pessoal, sempre trazendo nossas informações aqui, né, sobre Bolsa de Valores, a gente teve aí a Bolsa subindo aí nos últimos 5 dias e veja, o dólar ele caiu 9 dias consecutivos de queda de dólar. E aí, você gestor, você vendedor, você investidor, agora é hora de repatriar o dinheiro? Será que o dólar vai continuar caindo? Será que é hora de comprar mais? Será que é momento de entrada? É momento de vender? É momento de comprar a Bolsa Brasileira? Qual que é o racional? O que os investidores estão falando? Lembrando, tá, pessoal, que muitos analistas dizem que a moeda emergente mais barata do planeta hoje é a moeda brasileira. Então a gente pode começar a ver um carrego do tal do carry trade para a nossa moeda. O que é? É o pessoal que pega dinheiro em moedas mais valorizadas, com uma taxa de juro menor, e vem ganhar essa diferença do juro aqui no Brasil, tá? Eu acredito que se o Brasil continuar fazendo o dever de casa como está fazendo, isso não vai acontecer, tá? Então nós fechamos aí o Ibovespa na última sexta-feira com uma alta aí de 3%, né, 126 mil pontos, e no ano aí já acumulando uma alta de 5%, tá? A bolsa vem performando bem aí no começo do ano e o dólar vem caindo, tá? Tudo isso ajuda, tudo isso é bom, tá? A gente gostaria que isso continuasse acontecendo, mas a gente não vê motivo em relação a isso se manter daqui para frente. O governo não está fazendo nada diferente. A única coisa que eu atrelo tudo isso acontecer é o Donald Trump ter feito alguns movimentos lá nos Estados Unidos que podem beneficiar o Brasil, né? E o governo parar de falar besteira foi um dos motivos aí do dólar caindo, tá? Movimento econômico, macroeconômico da nossa política pública, a gente não vê nada que faça com que a bolsa suba ou com que o dólar caia. E outra coisa, tá, pessoal? A gente tem a tese na mesa de que as ações brasileiras estão baratas, que os ativos brasileiros estão baratos. Veja, pessoal, se a gente for pegar o PL, que é o preço-lucro aí da bolsa, realmente, né, ele tá interessante. Só que o que a gente tem que ver, uma coisa que eu já escutei de um grande gestor, aí não lembro o nome agora para dar o crédito para ele fala o seguinte: não adianta você acertar o movimento, mas não acertar o tempo, o time.
Você pode estar certo na tese, mas se o seu time estiver errado, não adianta nada. E o que ele queria dizer com isso? De repente, a tese de que boas empresas brasileiras estão baratas, essa tese pode estar correta. O problema é que, qual que é o time dessa tese? Quanto tempo essas empresas vão demorar para começar a rentabilizar, para começar a crescer, né, o valor das ações, subir o valor das ações que estão baratas, né? A gente começa agora, nessa semana, né, a maratona de resultados das empresas. Vamos ver como que os resultados vão vir. Eu vou estar comentando aqui com vocês o resultado das empresas. Vamos ver como é que vai vir esses resultados aí, né, para ver o que vai refletir lá na frente. O que o mercado já mostra para nós? Que nós vamos ter um 2025 muito, muito, muito desafiador, tá? O dinheiro que estava na praça está valendo muito menos. O governo arrecadou o ano passado 10%, quase 10%, 9, alguma coisa, acima da taxa de inflação. Foi uma arrecadação recorde e mesmo assim o nosso déficit nominal cresceu bastante também, quase 10%. Então o que acontece, pessoal? O governo arrecadou muito, era para fazer caixa, né? E o que aconteceu? O governo gastou tudo e não tem mais dinheiro. E veja, nós estamos entrando em 2025, 2026 é ano de eleição. O que acontece em ano de eleição? O governo precisa gastar para tentar se reeleger. Então eu não vejo luz no fim do túnel, tá? O governo vai ter que gastar, ele deveria ter segurado mais os gastos, não segurou, e agora a gente tem 2 anos pela frente aqui, o governo vai ter que gastar para se reeleger. Todos os governos fazem isso, esse vai fazer, o anterior fez, o outro também fez, todos os governos vão fazer, e não tem mais dinheiro. O que vai acontecer? Isso vai refletir na economia. Nós tivemos também, depois eu vou comentar com vocês, né, a elevação da nossa taxa Selic aí em 1 ponto percentual, né? Galípolo falou e cumpriu aquilo que ele falou. Ele entrou e aumentou a nossa taxa Selic aí, que isso vai refletir lá na frente também, tá, pessoal? Aí o que acontece? Nós temos alguns recordes, né, deste governo, né? É o governo que tá batendo recorde de queimada, é o governo que tá batendo recorde de pagamento de taxa de juro, né, na NTNB, né, que é o título do Tesouro mais longo, né, que é atrelado à inflação e mais, né, um juro, né? Eu não gosto, eu não tenho, tá? Já falando para vocês, nenhuma recomendação, eu nunca comprei título de esse título NTLB aí. Eu nunca tive esse título, tá? Eu trabalho sempre invisto em Selic, sempre investindo na Selic, mesmo porque eu prefiro rentabilizar menos, mas não ser marcado a mercado. Isso aqui é uma coisa um pouco mais complexa, um dia eu vou trazer aqui no programa para falar para vocês como que funciona isso, questão de marcação a mercado, que você compra um título, esse título é seguro porque eu vou receber. Não, se você vender antes, você pode tomar marcação a mercado e você pode tomar muito prejuízo. E se a taxa de juro continuar subindo, né, o que acontece? Esse título começa ele ser cada vez mais desvalorizado da marcação a mercado. Então, eu sempre prefiro a Selic, e esse governo também bateu o recorde aí do governo Dilma de pagar mais taxa de juro, tá? Boa notícia, os últimos títulos que foram lançados conseguiu ter liquidez, conseguiu vender, tá? E também a gente bateu o recorde em 2024, foi o ano com maior número de recuperação judicial, maior número de falência nas empresas desde que começou a série histórica, tá? Então a gente tem vários recordes negativos aí, mas todo mundo fala que a economia está bem. O governo, o déficit primário ficou dentro do que eles planejavam lá. Só que o que a gente vê para frente é um filme aí de terror. Não quero vender susto para vocês, mas eu falo tudo isso pra gente se preparar pro ano de 2025. Vai ser muito, muito, muito desafiador, tá bom? Falando um pouquinho aí de SP500, tá? Bolsa Americana performando bem aí na semana, né? Com uma alta aí de 1%. E no ano, né, também com uma alta aí de 5%. Veja, pessoal, o que está acontecendo no mercado americano? Eu até falei, se eu não me engano, foi no store do Resenha de Mercado. E o que a gente pode esperar do mercado americano para esses próximos 4 anos, se tudo acontecer como já aconteceu. Acho que eu já comentei no programa passado. O governo Trump, ele assinou vários decretos, tá? Vários decretos que vai acelerar a produção. Então, assim, semana passada, o Trump já colocou 25% de taxa, né, de importação para mercadorias do México e também do Canadá, tá? Isso vai impactar bastante os dois países, as exportações. O que ele está fazendo? Ele quer reforçar, ele quer começar a reconstruir a parte industrial dos Estados Unidos, que os Estados Unidos nos últimos anos aí começou a se desindustrializar. Muitas indústrias indo para a China, indo para o México, né?
Então, assim, os Estados Unidos, eles querem fortalecer a indústria. Estados Unidos quer tirar muito petróleo, eles querem produzir energia barata. Os Estados Unidos quer trazer empresas de novo. Depois eu vou mostrar algumas matérias para vocês em relação a isso aí. O que pode acontecer com o mercado americano? O mercado americano está batendo recorde, né? As empresas estão em máximas históricas. A pessoa física americana nunca teve tão alavancada em bolsa, tão investida em bolsa. Então, parece que existe uma bolha lá? Olha, pelo resultado das empresas que estão saindo, não parece. Parece que o mercado realmente ele está tracionando, ele está realmente tendo um crescimento real, um crescimento de produção de riqueza. E o que a gente pode esperar? Se nos 4 anos passados a gente teve um governo que não era pró-mercado, que era um governo mais voltado para o social, e a gente teve uma boa performance do mercado americano, o que a gente pode esperar agora com os Estados Unidos colocando lá pessoas que são do mercado, colocando um governo que é pró-mercado. Ele já falou que ele vai baixar impostos, né? E no outro mandato dele, quando ele baixou imposto, as empresas decolaram. Então ele vai fortalecer a indústria, ele vai fortalecer a criação de riqueza. Então o que eu vejo? Vamos fazer uma comparação, um trade-off em relação ao Brasil. Brasil tá barato? Pode até tá barato, tem empresa legal aqui. Só que a oportunidade que nós temos hoje no mercado americano, pessoal, se tudo se manter como está, tá bom? Pode acontecer, né, o tal do cisne negro, né, que é um evento que a gente não pode prever, como o 19 que aconteceu lá, pode acontecer isso, a gente não sabe, mas se tudo se manter como está, o mercado americano tende a performar e performar muito bem. Quem está posicionado lá fora já colheu os frutos aí nos últimos 2, 3 anos, tá? Então, para os próximos anos aí pode ser muito bom também. E falando do SP500, no ano tá com uma alta de 1,20%, tá? 6.040 pontos. Vamos lá, falando um pouquinho agora de dólar, né? O dólar deu uma boa arrefecida, isso é bom pro Brasil, tá? Dólar caindo é muito bom, porque a inflação já começa a bater forte, tá? A gente vai ter uma alta agora, se eu não me engano, do diesel. O diesel e a gasolina, eles estão com uma defasagem de mais de 10%, que a Petrobras não passou, né? O presidente, ele fez uma declaração, se eu não me engano, foi semana passada, falando que ele não vai se intrometer, que quem fala sobre reajuste na Petrobras é a Petrobras, tá? As pessoas gostaram disso e eu acho que foi um dos motivos aí que o mercado deu uma acalmada, tá? Eu acho que foi a primeira coisa, não sei em quantos anos que eu concordo com ele. Vamos ver se ele vai manter a palavra, se ele não vai realmente influenciar. Então o dólar caiu aí nos últimos 5 dias 1,18, tá? Fechando aí na sexta-feira em 5,84 e no ano já tá com uma queda de quase 6%, tá, pessoal? Isso é muito bom, eu só vejo coisa boa. Mas aí o pessoal perguntou para mim lá na nossa comunidade essa semana, mas você vê isso como uma coisa boa? Aí eu falei, sim, eu vejo como uma coisa boa. Mas você falou assim, mas você não, 70% do teu patrimônio não tá dolarizado, quando o dólar cai, você não fica mais pobre? Não, eu não fico mais pobre, porque eu não tô realizando, entendeu? Eu não tô vendendo os meus ativos. Eu não coloquei ativo lá fora para vender. E sim, para mim, quando o dólar cai, para mim é ótimo. Sabe por quê? Porque o meu custo operacional diminui, a tendência, dólar caindo, a inflação vai diminuir, vai ficar mais barato, vai sobrar mais dinheiro para todo mundo, eu vou vender mais, eu vou rentabilizar mais, vai sobrar mais dinheiro e eu vou comprar dólar mais barato e vou investir lá fora. Então, esse é o meu racional. Esse é o racional do investidor de longo prazo. Ah, meu Deus, o dólar tá R$6. Se cair para 5,59, você fica olhando lá no home broker que você tinha lá X de patrimônio e teu patrimônio caiu para Y. Eu não olho isso. Eu olho o número de ações que eu tenho e o potencial dessas ações e qual que é o valor intrínseco dessas ações. Então, se o dólar cair, para mim eu fico muito feliz que eu tô comprando o dólar mais barato. O meu custo de vida vai ficar mais barato, entendeu? Porque veja, a gente tem nosso custo de vida aqui em real é uma ilusão. O nosso custo de vida é dolarizado. 70% no mínimo do nosso custo de vida é dolarizado, só que nós ganhamos em real. Então, quando o dólar cai, para nós é uma coisa muito boa. E eu não quero que o dólar exploda, né? Eu quero que realmente que o dólar caia para o Brasil poder prosperar e também fica mais barato para a gente investir. Então, é bom dos dois lados, tá? Então, não é uma recomendação, mas qual que é a minha tese pro dólar caindo? É continuar comprando dólar e investindo lá fora, tá? Falando um pouquinho de Bitcoin, né? O Bitcoin praticamente no 0 a 0 aí nos últimos 5 dias, tá, pessoal? Sempre atualizando vocês aqui. E no ano aí uma alta aí de 9%, 9,34%, né? 102 mil dólares o Bitcoin, tá? E falando um pouquinho aqui dos fundos imobiliários, tá?
Os fundos imobiliários também praticamente no 0 a 0 nos últimos 5 dias. E, né, no acumulado do ano aí tá com uma queda de quase 3%. Quase não, 3,10%. Pessoal, falando um pouquinho de fundo imobiliário, tá? Eu tenho mais ou menos 14% hoje da minha carteira é em fundo imobiliário. Você quer saber mais? Entra lá no Resenha, a gente conversa bastante sobre isso, tá? Os meus fundos imobiliários, todos eles estão no vermelho, só que eu não tô preocupado porque eu tô recebendo dividendo todos os meses e eu tô conseguindo comprar pedaço de imóveis, que são as cotas dos fundos imobiliários, mais baratas, tá? Então, para mim, isso é uma vantagem. Eu vou falar um pouquinho para vocês. Eu vou trazer 2 exemplos para vocês sobre fundo imobiliário daqui a pouquinho, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Falando um pouquinho sobre as notícias que fizeram preço semana passada, né? Então o cupom elevou a Selic em 13,25, tá? Eu vou ler aqui o preâmbulo aqui da matéria da Exame, tá? Cupom eleva a Selic em 1 ponto percentual, tá? Para 13,25. O mercado já esperava isso aí, tá? Ao ano. E sinaliza nova alta de juros na mesma magnitude, tá? Taxa deve atingir 14,5 em março, tá? E mercado debate se novos aumentos serão necessários para conter o avanço da inflação. Pessoal, tem research, tem empresa que já está falando de Selic final do ano aí a 16,25, tá? 16,25, muita empresa no Brasil vai quebrar, só que vai surgir muita oportunidade, tá? E aqui uma matéria do IFOMoney, né, Boletim Focus, né? Analistas elevam a projeção da Selic para 2026, aquilo que eu falei para vocês. A projeção da inflação para 2025 passou de 5 para 5,50, enquanto 2026 a estimativa era de 4,10 e foi para 4,22, tá? Em semana de decisão dos juros do comitê, né, do cupom do Banco Central, as projeções dos analistas para a taxa básica de juros subiram de 12,25 ao ano para 12,50, tá? E como eu falei para você, tem analista que está falando aí até em 16%. A projeção da inflação em 2025 passou de 5 para 5,50. Eu acho que se as coisas continuarem como estão, a gente vai ter uma inflação muito maior, tá? E qual que é o problema, pessoal? O problema qual que é? O problema é que este ano o PIB deve crescer menos, nós contratamos dívidas recorrentes lá, não foram dívidas, né, dívidas que você contrata e paga uma vez só, então o governo contratou dívida recorrente que vai ter que pagar todos os anos, só que porém a tendência esse ano é a nossa arrecadação cair. E a arrecadação caindo, o que vai acontecer? Vai abrir um buraco muito maior nas nossas dívidas, e aí a gente não sabe o que o governo pode fazer para realmente tapar esse buraco. Ou, né, aumentar a dívida ou cobrar mais impostos, tá? Se a nossa dívida aumentar, consequentemente, a inflação aumenta. E a inflação aumentando, né, a nossa dívida aumenta também, porque a dívida, ela é atrelada à inflação, tá? E aqui o Stumberg, né, Brasil quebra antes do juro real de 8% em 10 anos. Gestor da Verde Asset classifica o atual cenário econômico como um piquenique à beira do vulcão e vê risco de sustentabilidade da dívida pública. Só fazendo um disclaimer, tá, pessoal? Esse senhor aqui, o Stumberg, tá? Só fazendo um disclaimer para vocês, esse senhor aqui, ele votou no PT, tá? Ele votou no governo que tá agora. E daí ele foi dos gestores da Faria Lima, né? Que se arrependeu de ter votado nesse governo, né? Ele não sabia que o governo ia fazer o que ia fazer. Por isso que eu falo para você, pessoal, que você precisa estudar e você precisa conhecer o mercado, porque teve muita gente aí, tá? Baita gestores que acabaram votando nesse governo aí e depois se arrependeram. Eles não sabiam o que o governo ia fazer. Até a gente que é bobinho sabia que esse governo ia fazer, eles não sabiam, né? Então eu falo, cuida muito com esses interesses aí, principalmente quando você vai investir, tá? Com o gestor. O renomado gestor, né, Luiz Stumberg, da Verde Asset, alertou para o risco de crescente dívida pública brasileira e chamou a atenção para o impacto da desvalorização cambial na inflação e na política monetária. Segundo ele, o Brasil não suportaria um juro real de 8% por uma década, sem sofrer uma crise fiscal. Então, o juro real é a diferença entre o juro que a gente está cobrando, né, e a taxa de juro real que a gente tem. Então, esse aí seria a diferença do juro real. Se você me disser que a NTNB 2035 está pagando 7,85, tá? Tenho certeza de dizer para vocês que, para quem comprar a NTNB dessa e carregar até o final, o juro não será de 8%. Tá? O juro de 8% real para os próximos 10 anos, porque o Brasil quebra antes, diz Stuberg, durante participação no evento promovido pela
UBS BB na última terça-feira, no dia 28 de janeiro. Então esse aqui, né, o nosso gestor aí inocente, né, que realmente o cara é um gênio, mas acabou votando no presidente que aí está, na política que aí está, e agora tá chorando. E o detalhe dele falar do piquenique na beira do vulcão é muito interessante, porque eu converso com várias pessoas e as pessoas falam assim, não, mas o Brasil nunca vai ser, Suíça, mas nunca vai ser Venezuela, né? O Brasil, ele flerta com o abismo, mas aí ele volta para trás. Pessoal, só lembra uma coisa, tá? Chega uma hora que o inimigo, ele atenta, e daí você pula, tá? E eu conheço muita gente que eram médicos na Venezuela, que eram empresários, eu converso com muita gente, tá? Que hoje trabalha aqui no Brasil em empregos, né, de garçom, enfim, em fábrica, né? E eram médicos lá, empresários, e todos eles falam a mesma coisa para mim, tá? A gente falava a mesma coisa. Ah, nunca vai acontecer aqui, nunca vai acontecer, nunca vai acontecer. E aconteceu. E veja, pessoal, a gente não pode lutar contra um monte de coisa. A gente não pode lutar contra o governo que está aí. É democracia, né? Se eles estão jogando dentro das quatro regras, das quatro leis ali, né? Do quadradinho ali, das leis, a gente não pode fazer nada. É democracia, a gente vive na democracia. O que a gente pode fazer? A gente pode mitigar o nosso risco. E como que a gente mitiga o nosso risco? Diversificando o nosso investimento. Eu falo muito lá na academia, não é nenhuma recomendação. Você não pode ter todo o patrimônio imobilizado. Você tem que ter uma parte do patrimônio líquida e uma parte fora do Brasil. Isso é primordial, tá? A maioria da população está pessimista com o futuro do Brasil, diz pesquisa da GERP, tá? A maioria dos brasileiros está pessimista com o futuro do país, aponta o índice de confiança da GERP, divulgado no dia 18 de janeiro. O levantamento mostra que o índice está em 79,97, em uma régua até 200, tá? Então, assim, pessimismo do empresário, a gente conversa na rua aí, no mercado, no comércio. Pessoal, assim, ó, eu não tô vendendo susto, veja. Na crise tem quem chora e tem quem vende lenço. A crise traz muita oportunidade. Agora, você tem que ter conhecimento, você tem que ter inteligência, você tem que conhecer o teu mercado para captar essas oportunidades. Eu falei até na mentoria do JA Gestão de Vendas, que é uma empresa de consultoria que eu tenho, eu falei para eles que esse ano é um ano de ser conservador, esse ano é um ano de investimento certo, é um ano de ser conservador nos seus investimentos, tá? E recompra atinge máxima e empresas transformam pessimismo em oportunidade. Veja, segundo o BBA, né? Recompra atualmente aberta somam 76 bilhões, tá? Em volume alvo. E essa matéria é do dia 17 de janeiro. Então, o BBA avalia que programas de recompra de ações abertos atingiram um recorde histórico no ano passado, totalizando 126, tá? O maior número programado abertos em um único ano desde 2005. O que isso quer dizer, pessoal? Olha a oportunidade. Por isso que eu falo muito que você tem que conhecer um pouco de mercado financeiro, porque isso vai te ajudar em tudo, não é só investimento. Pessoal, veja, o que as empresas estão fazendo? As empresas que têm caixa, elas estão recomprando as próprias ações. Então, por exemplo, você pega lá Banco do Brasil, Petrobras, tá? Tô sendo hipotético, não sei se essas empresas estão comprando. Mas o que acontece? O mercado começa a cair muito, a ação começa a desvalorizar muito. O que acontece com essas empresas? Elas têm dinheiro em caixa e elas olham para a ação dela vale 20, está sendo negociada por 5. Ela fala assim: vale a pena eu recomprar a ação. Ela pode colocar na tesouraria essas ações para revender depois, ou ela pode simplesmente destruir essas ações e aumentar a participação de quem já é acionista da empresa. Então isso é muito bom, isso é uma oportunidade. Então realmente tem empresas que estão baratas. Ah, mas você quer dizer com isso então que a gente tem que comprar? Não, não estou falando isso. Eu estou falando que as empresas estão recomprando as próprias ações. Por exemplo, você tem uma empresa e você tem um acionista e as cotas dele valem lá 1 milhão e ele está apertado e ele quer vender por 250 mil. Você fala, será que não vale a pena eu comprar essa parte do meu sócio e incorporar em vez dele vender para outro? Ou de repente ele ficar segurando? Então é isso que as empresas estão fazendo. Então isso que eu falo para vocês. A crise gera oportunidade. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Então aqui o Nubank, tá? Nubank estuda transferir domicílio fiscal para Reino Unido e expandir para os Estados Unidos. Veja, pessoal, o que está acontecendo? Muitas empresas, tá? E aqui uma outra matéria, falando aqui, ó, a Arábia Saudita pretende investir 600 bilhões de dólares, tá certo isso aqui? Nos Estados Unidos e desacoplar a economia do petróleo. O que acontece, pessoal? Uma das ideias do Donald Trump, tá? E isso é uma estratégia fantástica. Ele quer desburocratizar mais ainda o mercado americano e ele quer atrair investimento para o mercado americano. O Nubank está indo para lá,
muitas empresas estão indo para lá. Tem um grande empresário francês também, se eu não me engano, ele é dono do grupo, é o cara mais rico do planeta hoje, que é dono do grupo, não é da Gucci, é da Louis Vuitton, tá? E ele já falou que ele vai sair da França se a França realmente começar a implementar impostos sobre grandes empresas. Parece que empresas que faturarem mais de 3 bilhões de euros, elas serão taxadas em até 40%. Tá? Essas empresas, ele já falou que ele vai sair da França se a França fazer isso. Só fazendo tudo disclaimer, tá? A França tá com uma dívida gigantesca. O ano passado, a Itália já se tornou a segunda maior potência industrial da zona do euro, passando a França, somente atrás da Alemanha, tá? Por quê? Porque lá na Itália, tá? Existe uma pessoa lá que ela é mais pró-mercado, que ela quer desenvolver a Itália. Então a Itália está crescendo muito e a França fazendo o que sempre deu errado, querendo penalizar quem constrói riqueza e está sendo penalizada por causa disso também, tá? Então a França está com muitos problemas lá e está todo mundo agora olhando para os Estados Unidos. Se está todo mundo olhando para os Estados Unidos, o que você tem que fazer como investidor? Você tem que estar lá nos Estados Unidos, tá bom, pessoal? É isso que você tem que entender. Vamos lá? Então, falando um pouquinho aqui da Argentina, tá? Outra notícia bem interessante aqui da Argentina. Banco Central da Argentina reduz taxa de juros de 32% para 29%, tá? E a Argentina tem superávit comercial recorde de quase 19 bilhões de dólares no primeiro ano de Milei, tá? O Brasil foi o principal destino das exportações argentinas no ano passado, respondendo por 17% do total, seguindo por compradores nos Estados Unidos e no Chile. Então aí realmente o Javier Milei está conseguindo fazer um turnaround lá, né? Uma virada de chave na Argentina, pessoal, em um ano. Claro, a gente sabe que a pobreza lá cresceu demais. E aí tu fala, tá vendo? Ele tá jogando todo mundo na pobreza. Todo mundo já tava pobre quando ele chegou lá. Ele só tá botando a casa em ordem. E para botar a casa em ordem, né? Pra gente arrumar o nosso organismo quando ele tá desregulado, a gente tem consequências, a gente tem sintomas, porque vai doer, vai ter que fazer mudança, e isso está acontecendo lá na Argentina, tá bom? E aqui, pessoal, falando um pouquinho agora do mercado corporativo, tá? Você que é gestor, você que é empresário, tá? Algumas notícias aqui que a gente teve essa semana passada também, que mexeu com o mercado aí, tá? Falando um pouquinho sobre a DeepSeek, tá? A DeepSeek, vocês viram todo o burburinho que deu aí, né? A questão da Nvidia que caiu bastante, o Meta. Por quê? Porque existe uma empresa, essa empresa foi fundada em 2023, é uma empresa de inteligência artificial chinesa, tá? E eles divulgaram essa semana que eles conseguiram criar a inteligência artificial deles com gastando muito menos, gastando 10%, por exemplo, do que o Meta investe, do que as outras empresas investem, do que o ChatGPT investe, tá? E gastando muito menos energia para rodar a inteligência artificial. Não sei se vocês sabem, mas a inteligência artificial, toda essa IA aí, ela gasta muita energia, né? Gasta tanto energia quanto, por exemplo, as criptomoedas. Então, o que acontece, pessoal? Essa empresa, ela acabou abalando o mercado aí, tá? Então, caiu muito a Nvidia, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente tem que ver se isso também é verdade. E parece que fizeram uma comparação entre a DeepSeek e o ChatGPT, e parece que ela ganha em várias coisas do ChatGPT. Parece que é uma ferramenta fantástica, custando 1/3, 1/10 do valor de investimento, e também gastando uma fração de energia do que as outras empresas fazem. Então, é aquela história, né? Os chineses vêm e eles conseguem modernizar e eles conseguem aperfeiçoar muita coisa que é lançada. No final das contas, né? Só falando, o pessoal mandou lá no grupo essa semana também, eu não tenho Nvidia, tá? Eu tenho Meta e eu tenho Google, mas eu não tenho Nvidia. Eu tenho TSMC também, que caiu as ações também. Mas assim, no futuro isso aí vai ser bom, porque vai baratear para todo mundo, tá? E aqui o Larry Fink, né, que é CEO da BlackRock, diz que o Bitcoin pode valer até 700 mil. Executivo que lidera a maior gestora de ativos do mundo explicou que será necessário para o Bitcoin ultrapassar 500 mil dólares, tá, pessoal? Então, o que acontece aqui? A gente tem uma previsão aí que vai ser o ano do Bitcoin, tá? E o maior fator que vai fazer o Bitcoin subir esse ano é porque a maior potência mundial está investindo em Bitcoin. Já falou, os Estados Unidos já falou que eles querem criar uma reserva de Bitcoin para ajudar até pagar essa dívida americana que é praticamente impagável, tá? Então,
A gente tem uma grande perspectiva em relação ao Bitcoin aí também, tá bom? Falando um pouquinho agora aqui sobre essa matéria da Jaguar, tá? Funcionários da Jaguar denunciam crise interna após polêmica rebrand de mercado. Pessoal, todo mundo sabe aí que a Jaguar é uma empresa, né, de carro. Ela era inglesa, né? Parece que a Tata Motors da Índia comprou a Jaguar e a Land Rover. E eles fizeram ano passado um rebrand que deu muito o que falar. Até na época todo mundo falou que parecia que eles queriam realmente causar esse burburinho no mercado, só que isso foi negativo, e daí eles vieram falar que eles queriam fazer uma coisa totalmente diferente do que todo mundo tinha feito. Só que eles fizeram uma coisa igual do que toda a cultura woke fazia. Então, assim, o pessoal ficou sem entender, e eles estão com uma racha interna dentro da empresa, a empresa se descaracterizou, né? Parece que eles querem mudar o público, né? Eles fizeram uma propaganda para um público mais jovem, um público mais woke, e é um público que hoje a maioria deles nem querem ter carro. Então, assim, realmente eu não entendi, tá? Isso é uma coisa que eu estudo bastante, a questão de brand, a questão de rebrand, de marca, né? Eu não entendi. Mas assim, ó, após um mês de polêmicas, o ousado rebrand da Jaguar parte do projeto Pantera continua a gerar discussões acaloradas, tanto dentro quanto fora da empresa, tá? A tentativa da marca de se reinventar como fornecedora de luxo moderno, tá? Começou com uma campanha publicitária que afastou os carros do centro da atenção, focando apenas nos modelos exuberantes. Então, eu não sei se vocês viram, entra no YouTube, lá tem a propaganda, eles nem mostram o carro na propaganda. Mostra um monte de pessoas lá, que aquela história meio que sem gênero, né? E um negócio colorido, um negócio bem woke, assim, que não tem nada a ver com quem gosta de carro, tá? A gente não entendeu. Tá? A medida, segundo colaboradores, enfraqueceu o espírito colaborativo da empresa e comprometeu a integridade criativa do projeto, tá? Com a assinatura de 30 membros da equipe de design, a carta expressa frustração pela falta de consulta interna do desenvolvimento dos novos logotipos de identidade visual. Ou seja, eles caracterizaram toda a marca, né? O que era a marca da Jaguar? Agressividade, um jaguar. Eles tiraram até o símbolo e deixaram esse jaguar minimalista aí, que parece, né, um negócio de marca de perfume, né? Então eles caracterizaram tudo. Gente, você fazer uma virada dessa para um público, e veja, mostrando uma coisa para um público que não quer, que não compra carro, que não tem cultura de comprar carro. Então, assim, não dá para entender o que eles fizeram. O que a gente vê isso? Que é uma cultura woke dentro do negócio. Agora, eles estão indo na contramão do mercado, porque Jack Daniels, John Deere, Harley Davidson, Toyota, o próprio Facebook, tá todo mundo deixando a cultura woke. E por que essas empresas estão deixando a cultura woke? Simplesmente porque não dá dinheiro. Porque você tem que criar um departamento lá e colocar um monte de pessoas, não pela competência, não porque elas produzem, mas sim pela aparência e pela forma delas pensarem. Isso não tem nada a ver com o mercado. O mercado, ele é feito para a pessoa dar resultado, para as empresas darem resultado. O que aconteceu? Eles colocaram lá, aquilo começou a ter um custo, aquilo começou a atrapalhar o resultado, aquilo queimou o filme dele com os consumidores, porque às vezes aquilo lá não tinha nada a ver com o consumidor. O que a John Deere tem a ver com cultura woke? O que a Harley Davidson tem a ver com cultura woke? O que Jack Daniels tem a ver com cultura woke? Não que essas pessoas que se identificam com isso não possam adquirir esse produto, né? Nada a ver, cada um faz o que faz o que quer. Mas, gente, não tem nada a ver com o DNA da empresa, e a Jaguar é a mesma coisa. E vamos ver os próximos capítulos aí. Eu acho que a Jaguar deu um baita de um tiro no pé. Comenta aí, tá bom? E agora, pessoal, pra gente chegar no final do nosso programa, eu vou trazer as informações sobre os fundos imobiliários no próximo programa, que não vai dar tempo. Gente, é sempre muita coisa. O programa tinha que ser de 2 horas, pelo menos, pra gente comentar tudo, mas vamos lá. Eu quero comentar com vocês aqui uma coisa muito importante agora também da parte corporativa. Então, você que é gestor, você que é empresário, você que é vendedor, tá? Preste muita atenção nisso que eu vou falar para vocês, tá? O que esperar do e-commerce brasileiro para do primeiro trimestre de 2025. Aí, pessoal, eu quero dar algumas informações para vocês aqui, tá? O e-commerce brasileiro continua em ascensão. E, mesmo com um cenário econômico desafiador, promete manter seu crescimento em 2025. A digitalização do comércio no Brasil se solidifica, tá? E as empresas precisam estar atentas às tendências que moldarão o mercado no curto prazo. Não por acaso, dados da Associação Brasileira do Comércio Eletrônico, tá? A ABCOM, mostram que o segmento deve registrar um crescimento de 10% neste ano, tá? Alcançando um faturamento de 24 bilhões de reais. Esse será o 8º ano consecutivo de alta no segmento. Veja, pessoal, você que ainda não está no digital, você que não digitalizou a tua empresa, você que tem vendedor que ainda não é influenciador, se você está no varejo, você precisa ir pro digital. Porque enquanto o mercado físico ele tem caído,
o mercado digital ele tem crescido, tá? Eu já falei para vocês, acho que aqui, depois do 19 lá, o fluxo nas lojas físicas caíram quase 30%. Então, assim, o comportamento do consumidor mudou. Veja, você que está assistindo o programa, você compra como você comprava 5 anos atrás? Você espera para comprar? Quando você vai na loja e não tem, você espera chegar? Não, o teu comportamento mudou. Agora, por que o teu comportamento de comprar mudou e você espera ainda que o teu cliente compre da forma antiga? Isso é um contrassenso, isso é um paradoxo. Então você precisa acordar e você precisa se posicionar digitalmente. Primeira coisa, você tem que estar presente em todas as redes sociais. Segundo, você tem que estar vendendo nas redes sociais. Terceiro, você tem que estar aparecendo, o teu time tem que estar aparecendo nas redes sociais. Veja, pessoal, só para vocês terem uma ideia, tem uma grande empresa de moda, que eu não posso falar o nome aqui, tá? Me pergunta lá, entra lá e pergunta em off que eu vou mandar para vocês. Que em 2023, em dezembro de 2023, essa marca, tá? Essa marca, ela vendeu 9 milhões de reais no site, tá? É uma empresa têxtil. 9 milhões de reais. Em 2024, ela vendeu 29 milhões de reais. Então, assim, as coisas estão acontecendo no digital. 94, mais de 90% das compras, elas passam pelo digital de alguma forma, tá? A compra propriamente do digital, ela ainda no Brasil é incipiente em relação aos Estados Unidos e outros países, tá? Então você tem uma janela ainda para você entrar e beber água limpa. Só que 90% das compras já passam pela internet de alguma forma. O que eu quero dizer? Você pode não comprar na internet, mas você vai pesquisar na internet antes de comprar. Entendeu? Então, essa empresa que faturou 9 milhões em 2023, faturou 29 em dezembro. Tá? Tem algumas outras marcas gigantes de moda que eu acompanho muito, que vem crescendo 60% a sua venda na internet por ano. Então, a loja física não vai acabar. Mas você tem que estar posicionado nos dois mercados, senão você vai ficar fora do mercado. E outro detalhe muito importante, tá? Tem uma cidade aqui no Paraná, chamada Imbituva, tá? É uma cidade pequena aqui no Paraná. E eu tenho uma informação, tá? De bastidor, que eu estava conversando com o gestor essa semana, que em dezembro a Shopee entregou 12 mil encomendas dentro da cidade. 12 mil em dezembro, tá? 12 mil em dezembro, numa cidade que tem menos de 10 mil habitantes. Então, assim, acorda, gestor. Acorda, empresário. Você precisa acordar. Você tem que ser a cara do teu negócio. Você tem que estar na internet. O e-commerce vai crescer cada vez mais. E veja, pessoal, hoje você consegue montar uma loja dentro do Instagram, você não precisa nem ter site, e você não precisa gastar R$1. Você faz uma página lá no Facebook, atrela essa página no teu Instagram, coloca os produtos lá no Facebook, o teu cliente entra, clica lá no Instagram e ele é direcionado, ele compra online. Então você precisa acordar, porque o mercado está virando, você precisa estar no digital, tá bom? A gente vê pela rádio, né? A rádio se digitalizou. Muitas pessoas que nos escutam aqui, a nossa audiência, não escutam a rádio mesmo, sintonizado. Eles estão vendo ou pelo Facebook, né? Ou pela rádio online. Então você, gestor, você precisa se atualizar, porque senão você vai ficar fora do mercado, tá bom, pessoal? Estamos chegando no final do nosso programa, pessoal. Tinha muito mais coisa para passar para vocês aqui. Quero agradecer os comentários aí. Cara, muita gente toda semana vindo falar comigo, agradecendo aí, falando que o jeito que a gente fala das coisas dá para entender. Eu falo muito rápido, né? Mas eu falo de uma forma simples, né? Da forma que eu entendo, da forma do meu background, né? Mais como eu não sou um cara de finança que foi estudar mercado, eu sou um cara do mercado que foi estudar finança, então é muito diferente, né? Eu sou um cara do varejo, sou um cara da indústria que foi estudar finança, eu não sou um cara que se formou em finança e foi estudar o mercado, que é bem diferente, então eu conheço o negócio do dia a dia, eu tô todo dia conversando com o gestor, eu tô todo dia conversando com varejista, com gente da indústria, né? Eu presto consultoria para fábrica, eu presto consultoria para varejo também, então eu tô nesse mercado, eu invisto também, então eu tenho mentorado na parte financeira, então eu tô embolado nesse mundo aí, e 24 horas por dia, então eu quero trazer essas informações para você e muito obrigado. Pessoal, e não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais, tá bom? Eu vejo vocês no próximo programa, gente, tá? Na próxima semana, aqui na Estúdio 92, tá? Espero vocês aqui às 13 horas. E não esqueça, nosso canal do YouTube lá às 19, sai vídeo também. E entra na nossa comunidade, tá? Entra na nossa comunidade pra gente bater papo sobre mercado, tá bom? Pessoal, uma semana abençoada para nós. Eu vejo vocês na próxima segunda. Um grande abraço e